E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a correção do primeiro PET 2021 de Física, da semana 1, do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. Então, ele está dizendo que quando é formada uma onda em alto mar, o barco está ali em cima, lá, ele pode se movimentar, né, à medida que essas ondas vão sendo formadas. Né? Mas, como a gente já viu lá na nossa videoaula, essa afirmação não é correta. Por que ela não é correta? Então, olha aí. Essa afirmação é falsa porque onda não transporta matéria, onda transporta apenas energia. Então, guarde isso daí, onda não transporta matéria, né? Ela não consegue transportar o barco, apenas energia. Certinho? Questão número 2. Qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica? E qual a condição para que uma onda seja classificada como uma onda eletromagnética? Então, qual é a diferença principal entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? Bom, então uma das coisas que vai diferenciar a onda mecânica da eletromagnética é que o seu meio de propagação, né? Então, o que diferencia uma onda mecânica e uma eletromagnética é o seu meio de propagação. Uma onda mecânica só se propaga em um meio físico, como água, ar, etc., enquanto que as ondas eletromagnéticas podem se propagar também no vácuo. Então, a onda mecânica só se propaga em um meio físico, né, como o ar, a água, etc. Já a onda eletromagnética ela pode se propagar tanto no meio físico quanto também no vácuo. Já a onda mecânica não se propaga no vácuo. Então, lá em cima no espaço, se uma pessoa gritar, a gente não consegue ouvir, porque lá em cima é vácuo. Então, como o som é uma onda mecânica e não se propaga no vácuo, a gente não consegue ouvir uma pessoa lá no espaço. Questão 3. Dê um exemplo de letra A, onda mecânica. Bom, então como exemplo de onda mecânica, a gente pode citar o som, né, as ondas sonoras, as ondas do mar, as ondas em uma corda, etc. Todos esses aí são exemplos de ondas mecânicas. Agora, exemplo de onda eletromagnética. Então, como a gente já viu também, é a luz, os raios X, as ondas de TV e rádio, as microondas e tudo mais. Vamos agora então para a questão 4. Defina e dê exemplos de ondas longitudinais. Então, o que é uma onda longitudinal? Como a gente viu lá na nossa videoaula, são ondas mecânicas que produzem perturbações nas partículas do meio material na mesma direção em que elas se propagam. Ou seja, a direção de oscilação é a mesma direção da propagação. E como exemplo, são as ondas sonoras. Já as ondas transversais são ondas em que as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. Ela oscila de uma maneira perpendicular à sua direção de propagação, como, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. Muito bem. E a questão 5, responda. Letra A. Qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas? Então, relembrando lá na nossa videoaula, como é que chama essa grandeza que mede essa distância? Ela é chamada de comprimento de onda. E o comprimento de onda é representado por essa letra grega, chamada de lambda. Então, o comprimento de onda mede a distância entre duas cristas consecutivas. Letra B. Uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz. Qual é o nome dessa grandeza? Bom, se em 1 segundo são produzidas 40 ondas, né, então essa grandeza é 40 Hz. E o nome dela é frequência. Então essa grandeza é chamada de frequência. Mas quem que é a frequência? É o número de oscilações completas por unidade de tempo. Então, se a fonte produz 40 ondas a cada segundo, então ela tem uma frequência de 40 Hz, ou seja, em 1 segundo são produzidas 40 ondas. Letra C. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se ela passar a se propagar na água? Então, olha só, são três grandezas que definem uma onda: a sua velocidade, seu comprimento de onda e a sua frequência. Então, quando uma onda está se propagando no meio e passa a se propagar em outro, no caso, ela está no ar e passa a se propagar na água, o que acontece? A sua frequência permanece inalterada.
mas a sua frequência permanece inalterada. O que vai mudar? A sua velocidade e o seu comprimento de onda. Então, se uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar, o que acontece com essa onda se ela passar a se propagar na água? Então, a sua velocidade vai sofrer alteração, não só a sua velocidade, mas também o seu comprimento de onda. Mas ela se propaga com uma certa velocidade, então se ela mudar o meio de propagação, então a sua velocidade de propagação também vai sofrer alteração. E por último, aí, o que o período de uma onda mede? Então, o período é o quê? Ele é o intervalo de tempo necessário para executar uma oscilação completa. Então, o período de uma onda vai medir o intervalo de tempo necessário para fazer uma oscilação. E lembrando que o período ele é o inverso da frequência. Então, na letra B, a fonte produzia 40 ondas a cada segundo. Então, ali era a frequência. Agora, se você produz uma onda a cada 40 segundos, qual é o período dela? O período dela é 40 segundos, ou seja, demora 40 segundos para você produzir uma onda completa. Lembra que frequência e período, uma é o inverso da outra, certinho? Muito bem, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo de correção das atividades. Peço a você que é novo aí no canal, que ainda não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!